Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Esse mini PC chegou tão rápido que eu mal acreditei que ele tinha chegado, achei que era outra coisa, por isso até deu uns cortezinhos aqui na embalagem e vi a caixinha lá dentro. Eu pedi no dia 28 de agosto, ele saiu lá da China, passou pela Receita Federal, chegou aqui na minha residência dia 10 de setembro. Se tratando de um pedido internacional, veio muito depressa. Eu paguei um total de R$ 978 nele porque a gente tinha uns cupomzinhos lá no nosso grupo do Telegram. E claro que eu vou deixar o link dele lá no nosso grupo do Telegram e também um link direto pro AliExpress, mas é bom você conferir os dois, né? Normalmente no Telegram costuma ser mais barato. Também vale mencionar que eu não fui taxado nesse produto e declararam que ele custava $48, como a gente pode ver aqui onde eu circulei. Colocaram adesivo aqui em cima, mas também declararam na embalagem que era um mini computador. É importante eu falar sobre isso porque tá rolando toda uma histeria relacionada à taxação e no atual momento, enquanto taxa digital, né, que é a taxa direto na fonte não foi implementada, produtos como esse ainda valem a pena ser comprados, por isso que eu estou mostrando aqui no canal. Comprei diversos produtos esse mês e apenas 2 foram taxados de mais de 20 produtos caros, inclusive tablet. Vamos abrir aqui a embalagem para a gente ver como vem. É muito legal saber que tem um PC inteiro aqui dentro, né? Pode ver que veio a caixinha e aqui dentro tem outra caixa. Mano, não sei muito bem aqui o peso, mas eu chuto que tem umas 600 gramas por aí. É um negócio bem leve para um PC. Para a especificação que ele promete, né? Quem manja de PC sabe que isso aqui tá prometendo demais pelo preço. Vem aqui um plástico, né? Deixa eu cortar ele. Embalagem bem bonita, né? Escrito Gen Machine. Não tem nada atrás, não tem nada na lateral. Se eu puxar ela para cima aqui, ela desliza, olha que legal. Pode ver que tem uma proteção aqui de espuma. E aqui já tá o nosso PC Gamer, cara. Muito legal, né? Olha só, vamos tirar. Vem muito bem protegido. Mais espuminha. Olha o tamanho disso aqui. A gente já vai olhar com mais detalhe. Aqui também tem mais coisa. Vamos ver, ó. Acho melhor virar assim. Acredito que aqui deva vir cabos, HDMI e fonte. Deixa eu ver. Aqui tá a fonte de alimentação dele. Eu errei na hora de comprar. Eu tinha que ter comprado o padrão europeu. Comprei o padrão US, né? Que é o padrão gringo. Aí eu vou acabar tendo que usar aqueles Benjamin para ligar ele, tá? Mas o padrão europeu vem com a tomada já direitinho pra cá, do Brasil. Tenho certeza que você vai estranhar mais pra frente do vídeo como que um PC top desse tem uma fonte tão pequenininha, cara. E essa daqui é a magia dos mini PCs, tá? Se fosse comprar uma fonte pra um PC grande, cara, ia gastar lá seus 200 e poucos reais numa fonte bacana. E aqui esse cara tem uma fontezinha bacana pra ele, que vai servir muito bem, já incluso tudo no pacote, cara. Por sinal, só pela especificação da fonte já dá pra ver que é um produto de baixíssimo consumo energético. Bom pra quem vai usar o dia inteiro, olha só. A fonte tem 19 volts, 3.42 ampere, baixíssimo consumo. Aqui a gente tem uma base metálica, eu acredito que seja pra parafusar atrás de um monitor, pra tornar, né, ele mais portátil do que é, ou ficar escondido. Legal. E também um cabo HDMI pra gente ligar ele. Parafusinho. Um manual de usuário, bem pequenininho mesmo. Algumas recomendações e tal. Só pra falar que não tem. Vamos ver agora aqui o PC, né, cara? Olha só como é que ele veio protegidão. Tem aqui um plástico que é tipo um lacre, ó. Você vê que não tem como abrir o plástico sem danificá-lo. E olha que coisa linda, cara. Todo de prata, escrito Gen Machine. Nossa, muito legal. Traseira aqui do nosso mini PC, a gente tem a entrada de fonte. Saída para fone de ouvido ou caixa de som, 2 saídas HDMI, uma entrada de rede, 2 saídas USB 3.0, uma USB tipo C, mais 2 saídas USB 3.0 na frente e o botão de ligar. Aqui a gente tem um detalhe que parece um painelzinho, não sei como vai ficar como ele tá ligado. Na lateral a gente tem aqui, ó, meio que uns rasgos, né, que são para ajudar na dissipação de calor. Provavelmente o fluxo de ar dele todo vai correr por aqui. Então não é bom tampar essas partes dele, ok? Na parte de baixo está escrito Gen Machine, tá a especificação aqui da fonte de alimentação para ser usada nele. Muito bacana tá manequim disso aqui para ter um Ryzen 7
poderosíssimo aqui dentro dele, né? Ele também é bem fácil de abrir, basta remover as borrachinhas que ficam no pezinho dele, e daí você vai ver os parafusos. Aí com certeza você vai querer ver esse mini PC por dentro, que apesar de compacto, ele ainda vai te dar uma possibilidade legal de fazer upgrades nele, como por exemplo, ele veio com SSD da Kingspeak, no meu caso, de 512 GB, mas ainda tem um outro slot, ou seja, um outro encaixe para SSD M.2, me permitindo colocar mais armazenamento nele, ou talvez, quem sabe, conectar uma placa de vídeo externa nesse cara. A gente vai explorar isso em outros conteúdos, mas vai ser a primeira vez que eu vou mexer com isso. Então já peço para você se inscrever no canal, que vai ser uma aventura legal. Além disso, eu comprei a versão de 16 GB e ele vem com slot extra para você colocar mais memória RAM caso quiser, que é excelente. Bora ligar o nosso mini PC Game na nossa mesa de testes. Pode ver que mesmo com tudo conectado, ele ainda continua sendo bem discreto e eu nem tive trabalho de ficar escondendo o cabo. Logo aqui, ao apertar o botão de ligar, uma luzinha branca bem discreta se acende. E como é a primeira vez que a gente está ligando, já aparece logo a configuração do Windows. Depois de tudo configurado, é essa tela inicial que aparece. E já vem com o Windows 11 instalado e o Windows 11 Pro já ativado, tem uma chave do Windows vinculada a ele. Quero aproveitar para corrigir uma falha aqui na gravação. Eu pedi esse mini PC com 512 GB de armazenamento e 16 GB de memória RAM. O valor dele com essas configurações de SSD e memória RAM é um pouco maior do que eu mostrei no começo do vídeo. Esse valor aqui mais barato é para comprar ele sem memória RAM e SSD. Então tem que selecionar aqui o quadradinho, lembrar de pegar os cupomzinhos de loja e clicar em comprar se você quiser exatamente a mesma versão que a minha, que dá R$ 1.237, que também é muito barato, viu? Realmente um valor muito bom para ele. Mesmo tendo pedido a versão com 512 GB de SSD e 16 GB de RAM, eu dei um pouco de sorte, porque o sistema que chegou para mim tem um SSD de 1 TB, ou seja, o dobro de armazenamento do que eu pedi. Depois vou até me mandar mensagem para o vendedor se isso foi proposital, se foi uma falha dele eu vou pagar a diferença. Pode notar que o Windows 11 está na sua versão completa, até pelo espaço que ele está ocupando no SSD. Pode ver aqui ó, que tem mais de 40 GB ocupados pelo sistema operacional. Agora com ele ligado a gente consegue entender melhor a especificação que o nosso mini PC tem. Estou usando o programa CPU-Z para fazer a verificação de tudo, e não mente. A gente consegue ver, né, que ele tem o Ryzen 7 Mobile, que é o Ryzen 5700U, já estava previsto na especificação. E esse processador tem 8 núcleos e 16 threads. Em idle a gente consegue dar uma olhada que os núcleos dele ficam oscilando a frequência, ou seja, pegando uns 4.3, quase 4.4 GHz, ok? Porém, se a gente coloca o processador para funcionar a 100%, aqui pelo padrão de fábrica, a gente costuma ver aqui, olha só, o multiplicador no 32, indicando 3.2 GHz, ou 31, então ele fica oscilando mais ou menos com essa frequência. No site oficial da AMD, tem aqui na especificação que o clock dele chega até 4.3 GHz e o clock base é 1.8 GHz, o que mostra que ele está operando dentro de um padrão ideal pré-estabelecido pela AMD. Também temos que levar em consideração que o processador que tem dentro desse carinha é um processador mobile, ele é feito para consumir pouca energia, para também esquentar menos. Então, naturalmente, quando a gente estressa ele vai levar em consideração a temperatura e também o consumo energético para se manter o mais estável possível sem afetar o desempenho do mesmo e sem sobrecarga, né? Não levando ele a queimar. Talvez seja possível colocar ele funcionando a 4.3 GHz o tempo todo, forçando isso através de uma configuração de overclock, ou talvez seja possível forçar ele a trabalhar numa frequência mais alta, mas a gente vai testar nesse vídeo com os padrões de fábrica. Vale mencionar também que, se tratando de jogos, ele pode se comportar diferente, porque praticamente nenhum jogo usa um processador desse patamar a 100% da sua capacidade. Talvez ele pegue frequências mais altas jogando. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vale mencionar que o nosso PC está apenas com uma memória RAM, e o ideal para ter mais performance é usar com 2 canais de memória. Principalmente os gráficos integrados da AMD ganham desempenho com 2 canais de memória. E a frequência máxima que ela está pegando aqui, pode ver que está oscilando, é de 1594, ok? MHz. 1592, o que está dando cerca de 3.200 MHz de frequência, que é só multiplicar esse valor por 2 que a gente chega nessa conta. Uma boa frequência e as memórias
CL22, um pouquinho alta a latência, mas nada que atrapalhe. O processador também conta com gráfico integrado, que é bem legal, não é ruim. E quando a gente olha também as especificações da placa-mãe, só mostra que é uma placa-mãe da American Megatrends, ou seja, uma placa-mãe bem genérica mesmo, com suporte a PCI Express 3.0. Só que é importante saber caso você queira colocar uma eGPU, que é uma placa de vídeo externa através do PCI Express ali do SSD. E também caso você tenha o desejo de colocar um SSD PCI Express 4.0, saiba que não vai pegar toda a frequência, ok? Fazendo aqui um pequeno teste de performance rápido no processador, é possível notar que ele alcança uma pontuação realmente muito digna no CPU-Z, mostrando que ele é um processador de respeito. Eu lancei essa pontuação no banco de dados aqui do CPU-Z e daí a gente consegue comparar ele com outros processadores. A gente pode ver, por exemplo, que ele é mais forte que um Core i7 8700K, mais forte que um Ryzen 7 3700X, mais forte que o Ryzen 5 Pro 4650G, que já é um puta processador. Tem muita gente aqui no Brasil pagando R$2.000 num PC com o Ryzen 4650G, tá? E vai ter basicamente as mesmas coisas que esse mini PC, só que sendo grande. Detalhe, né, que o Ryzen 5 Pro 4650G está sendo um custo-benefício legal aqui no Brasil, mas um PC com ele muitas das vezes está ficando de R$2.000 para cima e sem placa de vídeo. E esse cara aqui, ele tá trazendo mais potência pelo que a gente vê, ele tem um gráfico integrado bacana também e foi menos de R$1.000, ou seja, a gente tem um PC pequenininho, tem especificações melhores do que um PC grandão que você vai comprar na loja e talvez vai vir com menos benefícios ainda. A única vantagem mesmo do PC grande é que é mais chato você colocar uma placa de vídeo externa nesse daqui. No PC grande é fácil de colocar. E a lista aqui de processadores com pontuação menor é bem extensa. A gente tem o Ryzen 5 3600X, o Core i3 9100F, o Core i3 10105F, Ryzen 5 3500X, e por aí vai. Um detalhe que a gente não pode negligenciar é a temperatura desse computador. A gente pode ver, olha, que ele com nível de utilização na casa dos 3, 5%, nível de utilização bem baixo. O processador já fica trabalhando a 47 graus mais ou menos. Agora eu vou clicar aqui em Stress CPU para colocar ele a 100% da sua capacidade. Como a gente pode ver, ó, o teste começou a rodar e ele está a 100%, para eu também poder verificar a temperatura máxima que ele alcança. Você pode ver, só de eu ligar o teste, ele já foi lá para os seus 72.4, 72.8 graus. E agora é só esperar alguns minutos para ele esquentar ao máximo. Mas a gente vai cortar aqui e você vai ver o resultado na hora. Bom, já se passaram alguns minutos de teste e a gente já pôde verificar a temperatura máxima que ele está pegando. Detalhe que pelo site oficial da AMD, esse processador pode trabalhar em temperaturas de até 105 graus. Isso é normal para processadores de notebook, processadores mobile, como a gente fala. Depois de submeter esse processador a um determinado período de estresse, ele chegou até 81 graus. E agora ele está com 64. O que aconteceu? Pode ver que a frequência dele abaixou, indicando que ele tem uma trava de segurança pré-definida para não aquecer demais, tá? O que a gente tem aqui é um throttling. E ele já vem assim de fábrica. A gente também pode chamar de thermal throttling. Basicamente é quando o PC diminui um pouco a performance dele para manter ele em temperaturas mais baixas. Isso não é bom. Esse thermal throttling que ele está dando aqui com padrão de fábrica não é legal. Um outro detalhe que enquanto ele estava estressando, teve um momento em que ele começou a fazer um barulho mais elevado, porque tem uma ventoinha aqui dentro que faz bastante barulho. E quando ele começou a baixar a frequência, ela parou de fazer barulho. É sinal que, com uma configuração, talvez a gente mantenha ele funcionando estável numa temperatura aceitável dentro do padrão da AMD, sem dar o thermal throttling. Então essa configuração de fábrica provavelmente é para ele durar mais, para você ter uma longevidade com ele. Mas acho que isso aqui foi bem exagerado. Pode também não ser uma configuração de fábrica, e ser uma configuração do processador. Mas, como a gente viu no site oficial da AMD que o processador pode chegar até 105 graus, eu acredito que seja sim um throttling programado na plaquinha-mãe aqui do computadorzinho, beleza? Se você chegou até aqui, eu recomendo você se inscrever no canal, porque nem todo mundo ia mostrar esse programa pra você, viu? Duvido, pode ver outro review, duvido que mostraram isso. Mas beleza, vamos dar seguimento com o teste. Eu quero testar esse cara em jogos e eu vou solicitar reforços. O que eu tenho em mãos aqui é um HD que eu comprei da AliExpress com 2 TB de jogos, justamente para eu usar em momentos como esse. Basta plugar na USB e beleza, mano.
posso usar meus joguinhos aqui. Vou deixar o link do vídeo aqui desse HD na descrição, que eu achei um produto interessante. A gente tem um monte de jogo top aqui e vai dar para testar legal. Primeira coisa que eu quero ver é o God of War, Deus da Guerra, que eu sei que é um jogo que provavelmente vai rodar bem aqui. Liga só, galera, como que é bom testar na prática. A especificação promete bastante. Mas olha só, abriu o God of War, ele tá com o gráfico todo no mínimo e tá pegando ali o FPS mínimo para rodar, pegando uns 28, 29, às vezes ainda pega uns 27, 25 FPS dependendo da cena. Jogável é sim, dá para brincar legal, você vai zerar esse jogo aqui tranquilo, mas não é assim um grande desempenho, não é uma performance muito bruta. Olha só, por exemplo, nessa cena tá 26 FPS. O jogo ainda continua cinematográfico, ele é muito bem feito, mas tem essas questões. Está com uma configuração aqui muito limitada de gráfico, tudo no baixo mesmo. Além disso, nossa, caiu um pouquinho mais o FPS, mas além disso a gente pode notar que o processador mesmo durante a utilização está a seus 1400 MHz, a frequência está muito baixa. E a placa de vídeo, né, no caso a GPU, o gráfico integrado dele, está a 99% de uso. Então assim, a gente tem muito poder de processamento aqui que acaba não sendo utilizado por conta do gráfico integrado do processador. Se fosse uma placa de vídeo com ele, talvez a gente conseguiria usar mais performance. Mas é claro, né, que por se tratar de um mini PC, colocar uma plaquinha de vídeo externo vai dar um trabalhão, né, que é o famoso GPU. Outra coisa que a gente pode notar também é o nível de utilização do processador, que está ali a 6, 7% aqui. Ou seja, mostrando novamente que a capacidade de processamento dele está muito subutilizada por conta do gráfico integrado. Um outro jogo também que fica com desempenho um pouco baixo, né, mas de certa forma ainda muito jogável, é o Marvel Spider-Man. Você colocando ele todo no mínimo, em Full HD, com o FSR ligado no modo desempenho, você vai conseguir ter uma margem ali de FPS na casa dos seus 28, 30 FPS. Dá para você brincar, mas a gente tem que falar, né? É bem limitada essa configuração. Mesmo com um gráfico tão baixo, o jogo surpreende sendo até de certa forma bonito, né? E dá para brincar legal, cara. Nessa situação a gente tem a seguinte frase, né, que se aplica, que é: se abriu é porque roda. E por incrível que se pareça, a gente tem sim uma experiência bem legal, cara, bem divertida, mesmo com essas limitações aqui do setup. Sinceramente, não esperava nem rodar esse jogo, tá me surpreendendo nesse ponto. Detalhe que a gente também pode observar o nível de utilização do processador, que está na casa de seus 2, 3%, 5% no máximo em algumas áreas da gameplay, e a placa de vídeo integrada, né, que também está a seus 97, 99% na maior parte do jogo. A gente tem novamente ali a limitação de chip gráfico e, no caso, o nosso processador trabalhando ali, tirando folga, às vezes a 1400 MHz, porque o chip gráfico simplesmente não entrega o que o processador precisaria ali, né, para ser utilizado da maneira devida. Mas mesmo assim, cara, legal assim, dá para brincar bem, dá para jogar o joguinho na moral, e é isso aí. Só descer porrada nos carinha aqui e se divertir, esquecer esses negócios de performance. No Resident Evil 2, com tudo no baixo em HD, a gente consegue ter um pouco mais de performance, o jogo correndo de uma maneira um pouco mais digna. Casa de seus 40, às vezes com uns drops de 30, mas uma jogatina bem melhor. Ainda assim, a gente pode ver esse processador preguiçoso trabalhando a 1400 MHz e novamente o gráfico integrado morrendo de trabalhar. Nesse caso, dá até para subir um pouquinho mais o gráfico, se quiser melhorar a resolução, tudo bem. Mas, ainda assim, se tratando desse PC, eu recomendaria jogar com gráfico mais baixo mesmo. Como você pode ver, ele é um PC que serve para jogar, a gente pode chamar ele sim de PC Gamer, mas é bem limitadão. Você viu que eu mostrei jogos nativos de PCs que são muito pesados, mas por exemplo, Fortnitezinho da vida, o GTA V,
são jogos que vão ter performance muito melhor do que esses que eu mostrei. O Valorant da vida aí, o CS, vai rodar de maneira muito mais esplendorosa. Fiz questão de mostrar aqui basicamente jogos um pouco mais pesados para você entender até onde que esse cara vai. Para você que não tem PC nenhum e quer um PC barato, ele já abre um leque enorme, já vai te trazer a possibilidade de jogar vários jogos. Se você tiver um pouco mais de imaginação e ir além dos jogos de PC, daí você libera uma biblioteca muito maior de jogos que você pode executar nele. Aqui a gente tem um exemplo bacana. Eu tô jogando Crash Insane Trilogy, né, que é aquele Crash Remaster, no emulador de Nintendo Switch. E se eu consigo rodar esse Crash, eu já consigo rodar vários outros jogos de Nintendo Switch dentro do meu PC. O que é bem legal. A gente pode ver que a emulação às vezes ainda dá umas travadinhas, alguns bugs, mas tá rodando muito bem. Isso acontece porque está compilando shaders, depois para de travar. Nessa situação a gente consegue até ver o emulador conseguindo utilizar um pouco mais do processador e deixando de sobrecarregar o nosso gráfico integrado. O gráfico integrado aqui está 64% do nível de utilização, não está a todo vapor. E o processador trabalhando ali 3.9, 2.6 GHz, mas ainda assim com 3% de uso, né? Só com a frequência melhor utilizada. Esse, por exemplo, é um macete, né, que você às vezes com um PC mais básico, se tratando aí de gráficos, consegue rodar muita coisa mesmo, né? É pensar um pouquinho fora da caixa. A emulação é um prato cheio para quem gosta de jogar e traz muitos jogos realmente bons. Eu consigo, por exemplo, jogar Mario Odyssey aqui. Como o jogo está sendo executado na API Vulkan, eu não estou conseguindo rastrear a performance que ele está dando. Mas é um jogo bem legal, bem interessante aí também rodando nessa máquina. Ela roda muita coisa mesmo, principalmente para quem sabe explorar ela, né? Muito legal, gente. Muito bacana mesmo. E se ele roda jogos de Nintendo Switch, ele roda todos os jogos de Nintendo Wii, de Nintendo Wii U, roda todos os jogos de PlayStation 2, uma infinidade de jogos de PC, um monte de jogos de GameCube, Super Nintendo, ou seja, consoles um pouco mais antigos, fácil. Detalhe que eu testei jogando primeiro, porque geralmente é o que exige mais do PC. Para uso convencional, como por exemplo, abrir um vídeo no YouTube, colocar ele talvez em 4K, 2K, você não vai ter muito problema, porque ele é um PC que tem um processador muito forte e realmente não tem como ele ficar agarrando. Tem um SSD muito rápido, tem 16 GB de memória RAM, então ele não vai ficar travando em tarefas simples, né? Vou ver um vídeo, vou usar ele para fazer um trabalho, vou usar esse PC para fazer uma live. Ele não é um PC que vai te deixar na mão nesse quesito. A não ser que você queira fazer uma live de jogos, né? Aí vai pesar. Para editar um vídeo, por exemplo, que é uma tarefa bem pesada, eu consigo usar aqui o CapCut, a versão PC, e eu tenho aqui uma timeline correndo bem fluida, consigo cortar o vídeo aqui tranquilo, olha só, bem fácil. Posso adicionar efeitos no vídeo, que o vídeo ainda continua fluindo bem, funcionando. Posso criar textos personalizados no vídeo e tudo continua rodando bem. Isso porque nessa situação aqui da edição, o processador ele é bem melhor aproveitado. A gente pode ver que está sendo ali 15% de uso e a GPU, o gráfico integrado, 28%. Então eu consigo fazer as coisas aqui com tranquilidade. É claro que quanto maior o vídeo vai ficando, mais pesado ele tende a ficar. E para, no caso, eu exportar o vídeo, olha só, vamos tentar colocar ele até numa resolução 4K, clicar aqui em exportar, daí sim pesa um pouco mais para ele. A gente consegue ver pelo gerenciador de tarefas que a CPU fica lá seus 43, 41% de uso, enquanto o gráfico integrado também é bem utilizado aqui no editor. E por exemplo, um vídeo 4K, segundo a previsão do CapCut, leva umas 3 horas para renderizar. Se eu cancelar aqui, colocar para renderizar o vídeo em 1080p, aqui na previsão do tempo não mudou muito, mas a gente pode ver que o andamento aqui é diferente. Então assim, dá para editar, dá para trabalhar com ele até com uma parada dessa, mas você vai levar um tempinho legal, cara, para renderizar um vídeo e tal. Mas dá para trabalhar. Eu esqueci de falar no meio do review, mas o nosso mini PC também conta com um sistema Wi-Fi integrado, gigabit, ou seja, a conexão vai até 1024 megabytes por segundo. Além disso, a gente também tem
um Bluetooth integrado nesse cara. Eu particularmente gostei muito do mini PC pela portabilidade que ele oferece e eu não acho que ele está com um preço ruim. Porém, nós conseguimos ver uma série de limitações que ele acaba enfrentando durante seu uso, ainda mais em tarefas mais exigentes, como jogar, editar um vídeo. Apesar dele ter um processador muito bom, a falta da placa de vídeo limita demais a performance que ele te entrega. É como se você tivesse uma Ferrari e não pudesse andar a mais de 40 km por hora com ela. E além disso, mesmo testando o processador a 100% de nível de utilização, ele já tem um sistema ali que dá thermal throttling cedo, então ele tem um hardware legal, mas que sofre com alguns boicotes, algumas limitações por conta do contexto geral ali do sistema. Vale mencionar que eu me sinto na obrigação de falar que às vezes com um Xeon chinês, com uma RX 580, que é uma placa de vídeo barata, a gente monta um setup que vai entregar mais performance do que esse mini PC, custando na mesma faixa de preço. A única diferença é que você vai ter que montar o PC e comprar peça por peça. Via de exemplo, o último PC que a gente montou era um Xeon 2640V3, também de 8 núcleos e 6 threads, com uma RX 580 da Soi. E nesse caso a gente está falando de um PC de uma configuração já bem montada, que vai trazer mais do que o dobro de performance em jogos do que esse PC trouxe, e você vai jogar com gráfico muito melhor. Por exemplo, se com o mini PC a gente joga o God of War a 28, 30 FPS com tudo no baixo, eu consigo jogar com ele no médio a 60 FPS em Full HD com uma resolução bem maior com esse PC aqui do grupo do Telegram. Vou deixar na descrição também um vídeo que eu fiz dessa máquina para te ajudar. Ainda assim, mesmo com toda essa explicação, eu diria que o nosso mini PC é um ótimo custo-benefício pela portabilidade. Eu ainda acredito que tem como a gente extrair muito mais desse PC se a gente conseguir colocar uma placa de vídeo externa nele, que é uma eGPU. Aí a gente muda a conversa. Se você gostou do vídeo, peço para você compartilhar. Eu prezo aqui no canal a honestidade. Eu quero que você saia entendendo exatamente o que é o produto que eu mostrei. E se você ainda não é um inscrito, não precisa nem compartilhar. Se inscreva no canal que você vai acompanhar os melhores conteúdos daqui. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais. O link do PC está na descrição, junto com outras recomendações também para te ajudar. Tamo junto!